Fala pessoal, tudo bem com vocês? De novo, o Renato Gaúcho foi à praia. Foi flagrado durante o fim de semana às margens da beira-mar do Rio de Janeiro, seu habitat, onde ele gosta de estar, em meio a uma pandemia, descumprindo orientações do próprio Grêmio, seu empregador, para deixar por aí. O clube que não conta com o seu técnico de forma presencial há 100 dias. Afinal de contas, onde o Renato errou nessa história? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É incrível que a gente ainda precise falar o óbvio para algumas pessoas. Do porquê o que o Renato Gaúcho fez é errado de várias maneiras. O quanto a gente precisa se esforçar para tentar, de uma forma coletiva, combater um vírus ainda invisível, ainda sem cura e sem tratamento. Porque muito do que a gente pode fazer está nas nossas atitudes, mas a gente infelizmente não se ajuda. E quando eu falo a gente, eu coloco o brasileiro, eu coloco o ser humano, eu coloco muitas instituições aqui que eu tenho criticado por decisões equivocadas numa pressa de retomada do futebol e coloco sim figuras representativas que deveriam dar o exemplo. É o caso de Renato Gaúcho, que inclusive foi contatado por vários jornalistas durante o dia para explicar o seu flagra, né, à beira-mar, num local onde é proibido estar, porque se é permitido nadar ou mergulhar no mar ou frequentar a orla, não é permitido que as pessoas fiquem à beira-mar, na areia. Não é permitido que as pessoas aglomerem. Mas ele não estava aglomerando. Se ele pode, você pode, eu posso, qualquer um de nós pode. Se a orientação é não frequentar, é porque não pode frequentar. Mas o Renato argumenta que não jogou futevôlei, que fez só uma altinha, que ficou 40 minutos ali e que não tem nada demais. E que assim como ele, todos nós somos do grupo de risco. Não, Renato. O Renato passou por 2 intervenções cirúrgicas de um ano para cá no coração. E não está em Porto Alegre, e sim no Rio de Janeiro, exatamente por conta de constar no grupo de risco. E permitido pelo seu clube, o seu empregador, aquele que paga o seu salário, para que ele ficasse em casa no Rio de Janeiro e aí assim, protegido, digamos assim, até que a situação voltasse ao normal. Tudo bem, eu sei que a casa do Renato muitas vezes é à beira da praia, é onde ele gosta de estar, mas não pode. Não pode. Não é porque tem sol e que eu estou em casa aqui, por exemplo, de férias, que eu posso me dar o luxo de sair para a rua sem máscara e fazer aquilo que eu bem entendo, porque difícil, a minha saúde mental, eu estou em casa. Não, eu preciso fazer a minha parte. E eu não estou aqui dizendo que as pessoas que precisam trabalhar, isso tem que ficar muito claro, porque os argumentos já começam aí. Aquelas pessoas que precisam trabalhar, é óbvio que precisam ir para a rua. É óbvio que tem a necessidade de pegar um transporte coletivo e é óbvio que estão expostas ao risco. Aquelas pessoas que dependem para o seu sustento, é óbvio que esse cara não tem que estar em casa. A minha crítica é quem pode estar em casa e não está. É quem de segunda a sexta, por conta do trabalho ou por conta de necessidade, precisa ir ao mercado ou à farmácia, mas aí final de semana parece que o vírus escolhe, né? Ele só contamina de segunda a sexta. Frequenta parques, frequenta shopping centers sem a mínima necessidade. Me desculpa, não vão me convencer de que há uma necessidade nesse momento de frequentar shoppings, a não ser do lojista, que obviamente por conta da flexibilização foi lá buscar o seu sustento, o seu trabalho. Não é serviço essencial e emergencial. Pois bem, voltando ao Renato Gaúcho. O Renato resolveu que não teria problema nenhum ir à praia, mesmo sendo do grupo de risco. E mais do que isso, dando o recado de que não tem problema nenhum você simplesmente se expor. Estando no Rio de Janeiro, um dos estados que se tornou o epicentro do número de casos e de mortes do novo coronavírus. E aí o clube, que está há 100 dias sem o seu comandante, fica como nessa hora? Eu respondo para vocês. Respondeu numa nota de que o Renato foi orientado, como todos os profissionais, a se protegerem e é isso.
É exatamente isso que você ouviu. Não tem nada além do que isso na nota oficial publicada pelo Grêmio nesta segunda-feira. Não há nada que condene a prática do Renato. Não há nada que alerte de que o seu comandante, o seu principal membro da comissão técnica, o maior ídolo da história do clube, esteja fazendo algo totalmente equivocado, contra, inclusive, as diretrizes do próprio clube, que tem se esforçado, juntamente com o Internacional, numa cruzada de proteção ao futebol, de jogadores testados, para que todo mundo seja protegido nesse momento, pois o seu principal nome na história centenária do Grêmio fez exatamente o contrário, exatamente o oposto. E a nota oficial do clube é simplesmente uma anuência àquilo que ele faz. Eu não consigo concordar. Porque aí, por mais argumentos que você tenha de que ele não estava fazendo nada ilegal por estar na praia, e aí a gente pode até discutir, porque na areia ele não poderia estar, mas tudo bem, foi permitido que as pessoas fossem às ruas, e como ele mesmo disse, ele não poderia nadar de máscara, então ele tirou naquele momento em que ele foi dar um mergulho. Cara, é mais surpreendente do que o Renato fazer isso, porque não foi a primeira vez, é a capacidade das pessoas de não enxergarem onde está o problema. Onde está o problema em um cara que representa muitas pessoas, um cara que tem um status nacional e internacional, um cara que é cotado hoje para assumir a seleção brasileira na ausência do Tite, um cara que é consultado pelo presidente da República se o futebol tem que voltar ou não, um cara que na última rodada do Campeonato Gaúcho apareceu de máscara no banco de reservas e protestou contra o futebol naquele momento. Um cara que empunhou a bandeira pela paralisação do futebol em proteção aos atletas. Esse cara, que representa muita coisa no mundo do futebol, ele tem que dar o exemplo. Ele não pode falar uma coisa e fazer o contrário. Ele não pode dizer que o campeonato tem que parar e ele ir para a praia. Ele não pode dizer que vai ficar no Rio porque ele é grupo de risco e aí não pode estar presencialmente no dia a dia do Grêmio, que já voltou às suas atividades, ainda que com protocolos e ainda com restrições, e ir para a praia. Não pode. E não pode ser normal isso. E as pessoas não podem achar isso normal. Aí está o erro do Renato. Aliás, uma série de erros, né? É o fato dele ter ido, é o fato dele estar sendo incoerente com aquilo mesmo que ele bradou, é o fato dele representar uma nação e torcedores e estar no meio esportivo que precisa dar o exemplo e fazer tudo o contrário. É o fato dele simplesmente rasgar aquilo que o seu empregador orienta e não se preocupar muito com isso, porque há uma conduta paternalista dentro do Grêmio desde que ele chegou, pelo status que ele tem, pelo que ele construiu, pelo que ele conquistou dentro de campo e como técnico também. E ninguém discute a idolatria, o tamanho do Renato, a competência dele, nada disso. Mas um ídolo, Renato é um ídolo, ele envolve muito mais coisas. Ele precisa ter atitudes, ele precisa ter uma personalidade que seja condizente com o cargo que ele ocupa. Ele não é um anônimo. Ele não é um cara que sequer tem um empregador. Se o Renato não estivesse treinando ninguém e fosse para a beira da praia, responsabilidade dele. Ainda assim condenável, ainda assim criticável. Mas quando ele é funcionário do Grêmio, o Grêmio informa diretrizes e ele as descumpre, tá tudo errado, né? Só que a nota do Grêmio me parece simplesmente permissiva com aquilo que o Renato sempre faz ou deixou de fazer. E ainda avisou que quando os trabalhos coletivos retornarem, aí sim ele volta para Porto Alegre. E que o Grêmio, inclusive, estaria economizando com ele, porque como ele mora num hotel em Porto Alegre, o Grêmio não estaria pagando, tendo esse custo. Diz isso pro Eduardo Cudê, que já está em Porto Alegre lá fazendo trabalhos táticos, embora não coletivos, mas orientando o dia a dia do clube. Ah, mas o Cudê recém chegou, o Renato já conhece o grupo. E pense qual tipo de mensagem que isso passa quando o profissional simplesmente não só está à distância, mas parece não se incomodar com essa distância. É mais uma prova de que o Renato se acha maior do que o Grêmio. Ele é muito grande na história do Grêmio, mas não pode ser assim. Ainda mais no momento em que ele está. Ele é funcionário, ele é técnico do clube e não está agindo como tal. Comenta aqui o que vocês acharam dessa história toda, eu quero ouvir vocês.
Inscreva-se no canal e eu volto na próxima.